Estamos chegando no momento final, né? No período final. À tarde é uma criança, porque ainda a gente vai ter um show muito bacana. Mas antes disso, a gente precisa seguir a programação. E vamos fazer uma discussão que eu acho que está presente no ar, tá, desde que a gente começou o evento, que estava um pouco em todas as falas, que é o impacto desse novo mundo digital na vida, no desenvolvimento de crianças e jovens, né? A gente pode dar muito nome para isso, né? A gente tem visto nas reportagens, nas legislações, o risco do uso excessivo de tela, os riscos do mundo digital, os prejuízos, o impacto das redes sociais nos relacionamentos. Mas essa é uma discussão que precisa de bases mais científicas, né? A gente precisa ver, a gente precisa entender. Esse microfone está falhando um pouquinho, gente. O microfone está oscilando. A gente precisa entender, de fato, o que decorre do uso da rede social, o que decorre do uso excessivo, o que é um fator correlacionado e não de causa e efeito. Na verdade, a gente corre o risco de projetar uma situação impossível, que é de que crianças e jovens não vão chegar mais perto de um celular, por exemplo, que não vai acontecer. Mas a gente precisa entender do que a gente está falando. E eu acho que, assim, das pessoas que eu tenho ouvido falar sobre o impacto do digital no desenvolvimento de crianças e jovens, uma das opiniões mais equilibradas, e justamente a que mais olha para a evidência científica, é o do nosso convidado de hoje, que é o Rodrigo Nejm, que é um pesquisador da Universidade da Bahia, da Federal da Bahia. Também é consultor do Instituto Alana e vem participando de muitos fóruns de debate. O Rodrigo é um cara que não se nega a discutir esse tema, e eu tenho sempre visto com uma admiração. Então, eu acho que a gente podia chamar o Rodrigo. Ele tem aí 45 minutos com a gente para circunscrever, para delimitar uma discussão que ela vem carregada de preconceitos, ela vem carregada também, às vezes, de deslumbramentos, e a gente precisa encontrar um ponto justo para orientar a ação educativa, especialmente. Rodrigo, muito obrigado por participar. Bom, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Paulo. Essa apresentação deixa a gente até sempre um pouquinho constrangido e com medo do compromisso, né, de assumir tanta expectativa para essa conversa tão importante. Obrigado muito, Paulo, todos os organizadores. Parabéns também pela disponibilidade de cada um de seguir nos eventos para a gente pensar o avanço e a qualidade da educação pública e privada, né, aqui no caso, no nosso país. E toda essa agenda, né, muito importante que a Unesco também vem liderando em todo o planeta. Bom, o Paulo apresentou um pouquinho do meu histórico. Eu sou psicólogo de formação e tenho o prazer e o privilégio de trabalhar com essa conexão entre novas tecnologias e o comportamento humano, entre tecnologias digitais e as transformações que elas têm produzido, especialmente em crianças e adolescentes. Né, eu fico muito feliz, hoje atuo no Instituto Alana. Para quem não conhece, o Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos que atua já há 30 anos no Brasil e é brasileira, apesar de ter uma atuação global, sempre com foco em honrar os direitos da criança e do adolescente. E a gente também lá no Instituto Alana tem trabalhado muito sobre essa discussão das consequências dos usos das tecnologias digitais nas nossas infâncias, né? Nas infâncias no Brasil, mas também com olhar para o sul global. Além do trabalho de digital, que é onde eu estou colaborando no Instituto Alana, a gente tem também outras frentes. Eu não vou aqui falar muito da instituição, mas só para vocês localizarem, né, também um pouco. O Instituto Alana, vocês tiveram, se não me engano, ontem, né, a colega Beatriz, que também trabalha no Instituto Alana, falando sobre educação inclusiva, e tem toda uma agenda também de educação muito forte no eixo de equidade e inclusão.
Mas também a gente tem um eixo de natureza, que eu vou até comentar daqui a pouco. Vocês viram aí um flyerzinho que está circulando por aí. E eu vou daqui a pouco conectar a importância de iniciativas como essa, da educação digital com os desafios que a gente tem em relação às mudanças climáticas e todo o impacto desse modelo de sociedade na natureza. Então, eu trouxe aqui uma agenda, né, e é sempre bom ter 45 minutos e não só 7, né, 8 às vezes, né, Paulo, que a gente tem dentro dos eventos, mas também não quero cansar muito vocês, depois do almoço é sempre um pouquinho mais difícil. Mas eu vou fazer um panorama aqui de algumas abordagens que a gente tem usado para justamente olhar para algumas evidências que a gente tem sobre o uso de tecnologias digitais por crianças e adolescentes. A gente vai focar um pouco mais na internet, como uma das possibilidades de uso da tecnologia digital, e mais especificamente ainda o celular, né? Não tem como não falar do celular, todas essas discussões de restrição dos celulares nas escolas, mas também as redes sociais, né? Vocês viram na Austrália uma lei federal na Austrália restringindo o uso de redes sociais por todas as pessoas menores de 16 anos no país inteiro. Tem um ano ainda para construir tecnicamente como isso vai acontecer, mas está posta a discussão, o desafio técnico, inclusive. E aí eu preparei uma agenda para compartilhar com vocês um pouco essa jornada de provocações, né? Eu queria pelo menos que vocês saíssem daqui com algumas reflexões especificamente sobre a importância do design das plataformas, né? O desenho, a forma como são feitas as plataformas digitais, mas também a forma como a gente desenha nossos currículos, a forma como a gente desenha o nosso projeto educacional, seja qual for a escola pública ou privada, e seja o desenho do âmbito mais individual ali, mais local, de um desenho de uma disciplina, ou desenho de uma aula especificamente, ou o desenho de um projeto, ou mesmo o desenho de um projeto político-pedagógico de uma instituição inteira, a gente pensar também a implicação das tecnologias digitais nesses desenhos, né? E o tipo de tecnologia também tem implicações nesse desenho educacional que a gente faz. E um outro conceito que eu vou trabalhar com vocês é a ideia da resiliência digital. Esse demora um pouquinho mais para a gente alcançar, mas acho que é uma coisa importante para enfrentar esses desafios, escapando dessa polaridade que também alcança esse tema, né? O Paulo já trouxe, né? Assim, tira totalmente o celular ou deixa totalmente o celular. A gente não pode mais ficar nessas extremidades, né? Porque não se trata de tudo ou nada, né? A gente tem que falar muito dos processos, dos procedimentos, dos protocolos e das habilidades que a gente tem ou não para fazer o bom uso, né? Para fazer o uso pedagógico, para fazer o uso saudável, para fazer o uso responsável. E essas habilidades todas elas podem ser resumidas às vezes no resiliência digital, que é um conceito, o pessoal da Inglaterra tem usado bastante, mas ele é bem plural para a gente poder usar por aqui também. Então, eu acho que não dá para falar desse tema sem lembrar, né? Eu não vou me demorar aqui, mas não dá para não lembrar das multiplicidades, né? Multiplicidade dos estudantes, é muito óbvio para vocês, multiplicidades também do ponto de vista do que são as infâncias no Brasil, né? Vocês têm aqui perfis de diferentes escolas, e a gente sabe que às vezes numa mesma escola, né? No turno da manhã tem um perfil socioeconômico, no perfil da tarde já tem um perfil um pouco diferente, e à noite, se tiver EJA, um perfil completamente diferente de estudantes que vocês têm durante o mesmo dia, né? E na escola tem essa diversidade muito presente, mas é uma diversidade que está posta na sociedade brasileira. Tem dados que eu sempre lembro que são assustadores, né? A gente tem mais casas no Brasil com celulares do que casas no Brasil com água potável e saneamento básico. Dependendo da estatística, tem mais casa com celular, com internet, do que casas com banheiro construído, de fato, um banheiro, né? Então, são contradições que a gente vive, poderiam ter muitas outras para serem citadas, que elas também se traduzem na forma como a gente se apropria da internet, do celular e das tecnologias dentro e fora das escolas. Da mesma maneira, as violências são muito plurais, né? Tem muitas formas de violência que podem acontecer na internet, assim como as oportunidades também são muitas, mas o que eu queria destacar é que não dá para a gente generalizar as formas de uso da internet por faixa etária, né? As crianças de 10 anos fazem isso na internet. Não dá para reduzir essas formas de uso. E tampouco dá para reduzir a questão do tempo de uso, que é uma coisa muito usada, né? O tempo de uso de tela. Quantas horas você passa na internet? O Brasil ocupa aí, dependendo da estatística, a segunda posição no país que mais gasta horas do dia acordado diante de alguma tela digital.
E isso pode parecer bom para uns, mas é péssimo para outros, né? Tem muita contradição aqui. Porque você está falando de 56% do tempo de vida acordado de uma pessoa num dia comum, gasto diante de uma tela, né? A gente sabe que o celular vai para o banheiro, o celular, alguns tomam banho até, né? Agora que tem celular que é a prova d'água, a galera toma banho com o celular, adolescente. Aqui ninguém jamais levou o celular para o banheiro, né? Não só para o trono, a gente leva o celular para a refeição, a gente leva o celular para todos os lugares, né? Ou tablet, ou tem a televisão ligada. E o Brasil já ocupa essa posição em outras épocas também de televisão, né? No Brasil a gente tinha aquela história, hoje diminuiu, mas antes tinha TV na sala, TV no quarto, TV na cozinha, né? Tem gente que botava a TV no banheiro também para não perder alguma coisa que era importante. Mas essa proporção é muito alta, e se você olha outros países, essa proporção que no Brasil é de 56% do tempo acordado diante de uma tela, em outros países, como, né, países mais asiáticos, você tem ali 11, 12, 20% nos países da Europa, essa proporção no Brasil vai para 56% e é muito alta, tanto no celular quanto nas redes sociais e também nos jogos digitais. Significa que a nossa população brasileira está bastante presente no digital, né? E as nossas crianças e adolescentes também. Para quem não conhece, é obrigatório conhecer, quem tem interesse nesse tema, a pesquisa TIC Kids Online, do cetic.br, uma pesquisa, tenho o prazer de ser parte do grupo de especialistas desde a primeira edição, e essa pesquisa vem há uma década pesquisando os hábitos digitais das crianças e adolescentes no Brasil anualmente, o que é um privilégio ter estatísticas desta qualidade anuais, uma série histórica. E ano a ano a gente vê se repetir uma desigualdade nas formas de acesso. A gente já tem 95% das crianças e adolescentes no Brasil conectadas de alguma forma à internet. É muito, 95%. É muito. Ainda tem 5% excluídas, é bastante também, mas 95% tem acesso à internet. Você fala, ótimo, resolvemos o problema da inclusão digital. De forma alguma. E até porque, vale lembrar, a gente nem usa mais o termo inclusão digital, né? A gente fala muito agora de conectividade significativa. Qual é a qualidade dessa conexão? Qual é o tipo de conexão? Qual é o tipo de aparelho que é usado para conexão? Mas mais do que isso, e aí o mais importante para essa nossa conversa aqui, quais são as habilidades que os nossos estudantes têm ou não têm para efetivamente ter uma experiência significativa no seu momento que está presente digitalmente? Quais são as habilidades críticas para poder reconhecer uma informação falsa, uma informação verdadeira? Quais são as habilidades sociais para poder entender a diferença entre uma brincadeira e uma violência? Para diferenciar uma situação de piada de um crime de racismo praticado digitalmente no WhatsApp do grupo da escola, né? Essas habilidades emocionais também, para entender que às vezes um emoji que você coloca numa conversa ou num comentário numa rede como o Instagram, ou mesmo um tipo de vídeo que você faz no TikTok, usando uma animação qualquer para zoar com um colega, você tem que ter algumas habilidades emocionais para entender que mesmo à distância, mesmo a partir de um emoji, de uma hashtag ou de um elemento gráfico que pode parecer muito abstrato ao olhar de um adulto, entender que aqueles comentários, aquelas imagens, aquele tipo de linguagem, dependendo da linguagem que você usa num comentário, numa conversa de WhatsApp, aquilo tem impactos emocionais severos na outra pessoa que está recebendo aquela informação, que não está recebendo como piada, mas está recebendo como uma agressão psicológica, de intimidação, né? Então, essas habilidades sociais, emocionais e mesmo habilidades técnicas para usar a rede digital, seja pelo celular ou por qualquer aparelho, elas não estão dadas só porque a pessoa usa a internet, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí é que mora o maior compromisso nosso da educação, de fazer uma educação crítica para essa presença digital ser significativa dos nossos estudantes. Porque presentes digitalmente eles estão, e muito. Até demais, eu diria. Eu sou um apaixonado por internet, apaixonado por tecnologia. Trabalho há 20 anos com essa conexão desse tema, mas temos que reconhecer, tem excessos, tem usos que têm produzido malefícios. Mas o ponto é, mesmo a desigualdade econômica se reflete aqui. Quando a gente pensa que, por exemplo, nas classes D e E, as crianças mais pobres, 77% usam exclusivamente a internet pelo celular.
por mais que eles estejam os dedinhos bem treinados para fazer digitação e outras tantas coisas pela tela do celular, pensem vocês, eles fazendo todas as atividades de casa que vocês pedem para eles fazerem só pelo celular. Pensem eles escrevendo uma redação pelo celular. Pensem eles tendo que escolher, os mais pobres, entre ver um vídeo engraçado no TikTok e ver um vídeo de uma aula que você pediu para eles assistirem para pesquisar no trabalho no YouTube ou em outra plataforma, porque eles dependem de um pacote de dados que acaba no meio da semana e não dura nem os 7 dias da semana, porque além de ter um celular ruim, com pouca memória, às vezes tela quebrada, depende de um pacote de dados que acaba antes dele conseguir terminar de fazer as coisas que ele gostaria de fazer, né? Tem que escolher entre se divertir um pouquinho online, jogar um joguinho ou estudar para fazer uma atividade de pesquisa de um trabalho que vocês pediram. Essa é a realidade de muitas crianças e adolescentes no Brasil, que a gente tem que tomar sempre cuidado para olhar essa diversidade de hábitos de uso, de experiências de uso, que passam também pela disponibilidade, não só dos aparelhos, mas também a disponibilidade de uma rede mínima de cuidado e de mediação também na família, para favorecer um uso positivo, favorecer um uso pedagógico, favorecer um uso que a gente chama, dentro desse conceito, de conectividade significativa, né? Então é importante a gente sempre abrir esse olhar para não generalizar o fato de estar presente digitalmente, de ter um celular, é só o ponto de partida da conversa da presença digital. E não pode ser considerado como alcançado, digamos assim, um objetivo de inclusão. Feito esse parênteses já longo, eu queria trazer uma metáfora que eu gosto dela, espero que vocês gostem também, eu acho ela muito didática para a gente falar sobre as implicações da presença digital na nossa vida. E as implicações, especialmente como psicólogo aqui, eu quero aproveitar essa metáfora para provocar também as implicações subjetivas, as implicações nas formas de se relacionar com a informação, as implicações na forma como o nosso cérebro aprende a processar informações, mas também a forma como a gente tem naturalizado nas nossas novas infâncias outras formas de conceber o que é uma relação de amizade, outras formas de conceber o que é uma relação de namoro, outras formas de conceber a relação com o próprio corpo, um corpo que é fotografado centenas de milhares de vezes nos primeiros 15 anos de vida de uma criança, um adolescente que vive nos tempos atuais, né? Já pararam para pensar a quantidade de autoimagem que um adolescente hoje tem? Aquelas que a gente tinha que, a muito custo, revelar os 12 filmes, lembra? E ir na lojinha e esperar uma semana para ficar pronta a foto e torcer para não ter queimado o filme, né? Eles usam ainda a expressão, mas nem sabem a origem, né, do queimar o filme, né? Que a gente tinha que esperar ou ficar espiando na lojinha, né? Lembra? Tinha isso, ficar espiando a foto dos outros, né? O feed da lojinha da revelação de foto, né? Que era um tanto mais analógico. Então, são muitas as implicações que essa experiência digital tão intensa tem produzido nas nossas infâncias. E aí a primeira metáfora que eu queria usar é essa da dieta digital, né? E eu acho que ela é didática para a gente falar de várias coisas, mas também é didática para falar com os nossos estudantes, né, nos projetos pedagógicos que vocês fazem de intervenção dentro da educação digital. Porque a gente está passando muitas horas por dia se alimentando de conteúdos digitais. Essas 9 horas diárias diante de uma tela, ou a média de 4, 5 para crianças e adolescentes, você tem um volume de informações muito grande. E não é só volume de informação, é volume também de relações. É um volume muito grande também de sensações. A gente não pode mais pensar só como conteúdo. Um feed, uma aplicação qualquer que a gente vê na tela, não é só conteúdo, não é só informação, mas é informação que tem com ela dentro afetos, emoções, sentimentos, experiências sensoriais também. E carregam também uma rede de relacionamentos muito importante para os adolescentes. Ontem mesmo eu discuti muito com minha sobrinha, que mora em São Paulo, pé da vida por conta das restrições do celular na escola, tentando me argumentar os impactos econômicos de tirar crianças menores de 16 anos da internet. E foi engraçado, né? Não vou ter tempo de comentar aqui, mas eles estão bastante apropriados também de que não é só conteúdo que tem na internet, é muita coisa importante para o mundo contemporâneo. E essa metáfora eu acho ela legal, porque a gente tem que pensar, será que a gente pensa primeiro, né, provocação? Será que a gente está atento do que é que nos alimentamos digitalmente? Será que os nossos estudantes param para pensar
Como é que cada um deles está digerindo esse volume gigantesco de conteúdos, de informações, de afetos e de sensações? Será que todo mundo digere igual? Da mesma forma como cada um de nós aqui pode ter uma alergia a glúten, pode ter uma alergia à proteína do leite, pode ter alergia a frutos do mar, outros podem ter outras tantas complicações alimentares. A gente está falando de diversidade de possibilidades de experimentar o digital que são muito singulares, né? E tem alimentos que não são necessariamente tóxicos, venenosos, né? Mas que algumas pessoas podem ter muita alergia. Para determinada pessoa comer uma pasta de amendoim pode ser fatal, né? Enquanto eu adoro e outras pessoas adoram, né, uma paçoquinha numa hora que você está ali num jejum que quer matar uma fome. Então, vejam, tem particularidades de tipos de experiências. Para discutir, por exemplo, o cyberbullying, eu nem vou entrar no tema do cyberbullying, mas a questão do bullying, do cyberbullying e todas as outras formas de discriminação na internet, tem que ser olhada com muito cuidado também pelos estudantes. Ah, isso é frescura, isso é mimimi, poxa, mas fizeram comigo, eu não senti nada. Essa sensação, ela é muito injusta, porque pessoas vivem diferentemente a forma do seu próprio corpo, vivem muito diferentemente a sua socialização, experimentam muito diferente a forma de fazer brincadeira e de piada, né? E essas diferenças têm que ser respeitadas, né? Essas sensibilidades, da mesma forma como as alergias alimentares funcionam também. E assim como alimentos que não são necessariamente venenosos, mas se eu almoçar, jantar e tomar café da manhã, todos os dias só bacon, eu vou para a UTI, não tem como, né? Não tem, o organismo não sustenta. Não sei se já viram aquele filme Super Size Me, fica até a dica, é um filme antigo, é um sujeito que fez um experimento com ele mesmo, comendo só McDonald's durante meses, e aí parou o experimento porque ele ia bater as botas mesmo, tá? ia fazendo acompanhamento médico, o médico falou, ó, ou você para, ou daqui em diante você não está mais brincando, você vai ter compromissos irreversíveis na sua saúde. Dá para brincar, inclusive, em olhar para esse filme e tentar fazer uma discussão com os estudantes para olhar para a nossa experiência digital. Tem muito conteúdo lixo na internet também. Tem conteúdo lixo que é aquele que você vai ver, vai rir, vai se descontrair um pouquinho e tudo bem. Mas tem conteúdo que se você, durante dias, durante meses, durante anos, numa fase do desenvolvimento muito peculiar, que é a fase da infância e da adolescência, essa alimentação tóxica, hiperprocessada, essa alimentação hipersaturada de gordura e de açúcar, metaforicamente, pode sim trazer implicações severas para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. A gente não pode negar isso. Ao mesmo tempo que a gente sabe também que tem muita coisa legal, incrível na internet, né? Estamos agora ao vivo, sendo transmitidos em algum canal por aí, né? A questão é inegável as oportunidades. Não se trata de dizer é bom ou é ruim, é tudo ao mesmo tempo. Até o bacon, que é nutricionalmente muito pobre, muito ruim, é bom, ele ocupa o seu lugarzinho lá num bom sanduíche, né? Junto com uma saladinha com tomate. Dá para fazer uma boa combinação também, mesmo que você tenha alimentos que não são tão assim, né, o que você vai comer sempre. Eu acho que essa metáfora é interessante para a gente também distribuir um pouco melhor o que a gente chama de repertório de experiências digitais. O que importa é o cardápio, o que importa é a diversidade de alimentos. O que importa são os hábitos alimentares, da mesma forma que os hábitos e a diversidade do repertório digital. E a gente tem entrado numa sequência de aceleração da experiência digital nos feeds infinitos, que são escolhas de design, que tem nos levado a uma experiência digital muito diferente daquela que era de poucos anos atrás, né? E essas diferenças desafiam a ciência para a gente ter tempo de investigar, para ter evidências, para entender as implicações que isso tem, para poder dizer, olha, vamos fazer uma diferença aqui, vamos fazer uma escolha, vamos fazer uma mudança. O tempo do digital é muito acelerado. Quando as pessoas estão terminando uma tese sobre o Orkut, já não existia mais o Orkut e virou o Facebook. Aí quando a ciência está começando a ter um acúmulo sobre as experiências do Facebook, o próprio Facebook inventa o botão do like, depois logo em seguida inventa o feed, com algoritmos de inteligência artificial lá atrás, que a gente já usava e não sabia. Aí quando você termina de ter um pouco de evidência sobre o funcionamento do Facebook, aí vem Instagram, aí depois vem TikTok, Snap, e agora tem ChatGPT e sabe-se lá, né, Réplica.ai, já deve ter chegado nas escolas de vocês, né? Aplicações de inteligência artificial, que você inventa uma personagem qualquer, baseada em qualquer referência. Eu posso criar uma versão do Freud para ser o meu analista de inteligência artificial
fazendo da forma como eu imaginar o que eu quiser que ele faça como meu terapeuta, ou como meu amigo, ou como meu parceiro para assistir uma série e comentar uma série. Um adolescente pode fazer isso do seu celular a qualquer momento. E essas acelerações de transformação dificultam um ponto muito sensível que o Paulo trouxe, que é essa discussão de causalidade e correlação. Porque o tempo da ciência para fazer experimentos fortes o suficientes, repetir vezes suficientes para poder ter evidências robustas para dizer que há uma relação de causa e efeito, a gente não tem. Eu arrisco dizer, Paulo, jamais teremos evidências de causalidade tão explícitas como tem, por exemplo, para o tabaco, para o vape. A gente já tem evidências muito de causalidade, né? Daquele cigarro eletrônico causando efizema e vários problemas. Mas quando a gente está falando de experiências que são muito mais sociais e psicológicas, é mais difícil de encontrar essas relações de causalidade, né, como se espera, e eu também não estou convencido de que há uma causalidade direta no uso, provocando danos, por exemplo, na saúde mental em escala, como alguns defendem. Mas o que eu diria, Paulo, é que essa velocidade dificulta ou talvez até inviabiliza essa relação de causalidade tão direta que alguns esperam para tomar medidas, para dizer o seguinte: não dá para esperar chegar este momento, porque talvez nunca existirá um momento dessa causalidade tão segura que alguns tentam esperar para tomar decisões. A gente vai ter que tomar decisões agora, com as correlações que a gente já tem, né? E avaliar esse conjunto de correlações, eu acho que é bastante já promissor para nós. A Unesco fez um relatório ano passado do GEM Report, né, o Global Education Monitoring, né, o relatório global de monitoramento da educação, para compilar muitas boas evidências, né, de que a gente tem que ir com cuidado e com muita cautela na apropriação das tecnologias nas escolas, para efetivamente colher melhoria na educação e nos processos de aprendizagem. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que se perguntar mais: qual é a dieta digital nossa, mas qual é a dieta digital dos nossos estudantes? Do que nos alimentamos? Será que eles sabem exatamente do que é que eles estão se alimentando? Será que eles sabem do que são feitas as salsichas que eles comem na internet? Né? Será que eles sabem produzir seu próprio alimento? Ou a sua própria dieta minimamente equilibrada, balanceada minimamente? Né? Em que é que eles têm se engajado? A gente tem dados aí importantes nessa mesma pesquisa que eu falei. Eu não vou me alongar nos dados, mas o fato é, para alguns que chegam a ficar 9 horas por dia online, a gente sabe que essa presença digital, ela está sobrepondo e às vezes até substituindo outras tantas experiências que são vitais para o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. A experiência do brincar livre, a experiência do tédio, a experiência de um bom sono, sem aparelho digital embaixo do travesseiro, né? Sem um aparelho digital ou vários aparelhos digitais antes de dormir, hiperestimulando o cérebro daquela criança, daquele pré-adolescente, né? Momentos entre humanos sem uma mediação de tela. É muito legal estar entre humanos com telas, é legal, pode ser muito bom, rede social, jogo, Netflix, assistir junto ao vivo, pode ser muito legal, mas a gente começa a perceber em algumas situações, não só a sobreposição das experiências com o digital, mas a substituição de certas experiências por apenas experiências digitais, o que também não é muito bom, né? Porque criança precisa de natureza, criança precisa ter contato com outras crianças sem mediação, precisa dormir também, né? E tem estudos da Sociedade de Pediatria mostrando o impacto do prejuízo no sono. E esse prejuízo no sono não é só que vai acordar no dia seguinte entediado, com sono, dormir na aula de vocês, para quem é professor, né? Nem todos são professores, muitos são gestores. O ponto é que o prejuízo no sono tem como consequência também... Já é para eu parar, gente? Não. O prejuízo no sono também tem prejuízos na liberação de hormônios muito importantes do crescimento nessa fase do desenvolvimento, né? Então, quando a gente olha as estatísticas da TIC Kids Online, essa pesquisa que eu comentei, mesmo essas redes sociais, que no Brasil ainda por enquanto são permitidas para maiores de 13 anos, e há essa controvérsia, né? Alguns países puxando para 16 anos, o fato é que no Brasil, 60% das crianças entre 9 e 10 já têm perfil em plataformas.
incluindo o YouTube e o WhatsApp, que não é exatamente rede social. 70% entre 11 e 12 e 93% a partir de 13 anos. A presença digital é muito grande. Só que essa presença digital, como eu disse, ela não tem a qualidade que a gente supõe que ela tem. Eu vou avançar um pouquinho aqui, que para variar, eu demorei aqui um pouco na introdução. Um ponto que tem tudo a ver com as discussões que a Unesco tem feito e é muito importante, inclusive esse último, vocês tiveram ontem a apresentação, né, do Framework de Inteligência Artificial, de competências para a inteligência artificial na educação, e toda essa agenda de conectividade significativa, e toda a agenda que vocês já fazem nas instituições de vocês, de educação digital, seja pela BNCC, na cultura digital, na competência geral número 5, seja na BNCC, computação na educação básica, que tem várias habilidades e competências relacionadas, a gente precisa reconhecer, nossos estudantes não estão prontos para esse mundo digital. Eles não têm as habilidades que a gente supõe que eles têm. Os dados mostram, metade deles acham que a primeira publicação que ele vê numa rede social é a última que foi postada pelo contato, como se fosse em ordem cronológica. Muitos ignoram como funciona um feed de uma rede social, que o algoritmo processa um conjunto de variáveis, que a gente não pode dizer muito sobre ela, porque a gente não sabe exatamente quais são as variáveis, mas que envolve patrocínio de publicidade, envolve o que você curtiu, o que você já viu, histórico de navegação e coisa e tal. Mas um adolescente que a gente supõe que sabe tudo de rede, ignorar a existência de um algoritmo que filtra conteúdo dentro das plataformas que eles passam horas por dia, para mim é desesperador, pessoal. É desesperador, né? E desmonta esse argumento de que eles sabem muito bem onde eles estão. Eles têm dúvidas também. Se vocês e nós, como educação, não temos uma robusta educação digital, se em casa os pais não sabem nem muito por onde começar às vezes, aonde que eles vão aprender? Os que quiserem aprendem a programar, fazer robótica, ganham campeonatos brasileiros e mundiais de competências digitais. Mas a gente está falando do conjunto, né? 47% acha que todo mundo encontra as mesmas informações quando faz uma pesquisa na internet, seja no Google ou Bing. Ignoram também os resultados de busca patrocinada, ignoram que cada pessoa que busca depende do CPF, do CEP, depende do tipo de aparelho, depende do lugar do país ou do mundo, depende de um monte de coisa. Se está com o login feito numa conta do Bing ou do Google, tem várias questões que eles ignoram e acham que todo mundo busca uma coisa e acha a mesma coisa no resultado. São habilidades digitais mais críticas que escapam a esses estudantes e a gente precisa olhar para essa experiência digital de forma mais completa. E isso não é só olhar para o tempo de tela, também não é olhar só para o tipo de conteúdo, mas como eu falei e repito, essas habilidades digitais para inclusive entender o que é a vida digital de cada um deles. Né? Olhar para a sua própria vida digital, reconhecer a sua própria experiência digital. Porque não basta olhar tempo de tela. E aí, usando a metáfora, né? Eu tomar um suco de laranja ou uma Coca-Cola, o que é pior? Meio óbvio, né? Mas vocês sabem, a Coca-Cola zero tem 0 calorias, mas um suco de laranja tem 85 calorias. Se eu for uma provocação para dizer, não é só o tempo de tela. Eu posso ter um estudante que fica 1 hora conectado à tarde, vamos supor que tenha um que fique só 1 hora. Mas ele pode estar 1 hora fazendo muita coisa bacana, pode estar num jogo legal, pode estar fazendo uma pesquisa, pode estar programando, pode estar desenvolvendo uma aplicação, pode estar fazendo um entretenimento, vendo um documentário, um vídeo, ou estudando para um esporte que ele gosta de praticar. 1 hora, 2. Você pode ter um outro estudante da mesma idade, da mesma escola, do mesmo padrão social, que fica 30 minutos, mas ele fica 30 minutos numa comunidade de jogadores que fazem apologia ao neonazismo e ensinam a como fazer bomba para explodir um banheiro da escola. É muita diferença, o tempo de conexão não é suficiente para a gente dizer a qualidade da experiência digital. Eu estou dando os exemplos um pouco mais forçados para a gente poder tensionar mesmo isso e levar essa reflexão. Especialmente no momento da vida em que o cérebro do pré-adolescente, especialmente, a partir dos 9 anos até os 14, a ciência diz que é uma segunda janela de oportunidade depois da primeira infância. Né? Até os 6 anos de idade, uma explosão de conexões neurais, de conquista de habilidades, de percepção do mundo, de si mesmo, do corpo.
e todo um conjunto de experiências que é única na primeira infância. Mas a segunda janela de oportunidade, especialmente do desenvolvimento cognitivo e mesmo do cérebro em termos de conexões neurais, é na pré-adolescência, que tem essa chamada espiral do desenvolvimento, que pode tanto ser uma espiral de desenvolvimento de habilidades super bacanas, como pode ser também um momento de extrema vulnerabilidade para uso compulsivo de jogo. E agora a gente tem essa nova variável das bets, disponíveis para crianças, e crianças fazendo publicidade de bet para outras crianças jogarem. E não só as bets que têm alguma regulamentação, mas também jogarem os jogos de cassino online. E um pré-adolescente que já tem alguma vulnerabilidade, que está no momento crítico da vida, pode ter já um histórico de relação de compulsividade, ele tem a todo momento disponível R$50 de crédito para começar a jogar num cassino online, e o tempo todo propaganda de gente dizendo, inclusive, largue a escola, bobagem estudar, vem ganhar dinheiro aqui que é muito mais fácil. Como vocês devem ter visto recentemente, alguns adolescentes fazendo esse apelo para outros adolescentes largarem a escola, porque podiam ganhar muito dinheiro na internet, seja jogando, seja fazendo, sabe-se lá o que para ganhar, porque a investigação da reportagem diz que não conseguiu encontrar como é que eventualmente aqueles adolescentes dizem que ganham R$100 mil, né? Mas o ponto é, essas espirais do desenvolvimento podem levar para uma jornada de muita emancipação, de muito aprendizado de habilidades críticas, pode levar para um desenvolvimento muito poderoso da educação digital, favorecendo uma aprendizagem, mas pode também ter uma situação em que a gente está expondo nossos estudantes, e as crianças estão sendo expostas, a conteúdos extremamente violentos, que favorecem o uso compulsivo, que favorecem comparação social, que favorecem a hipersexualização precoce, que favorecem, inclusive, alguns casos até a apologia à autolesão e ao suicídio, inclusive, né? Tem de tudo de conteúdo na internet. Então, essa enxurrada de conteúdos nem sempre é digerida de uma forma adequada pelas pessoas. E tem pessoas que não podem ter, dependendo da idade, a gente não tem ainda a formação intelectual, emocional e nem social para digerir certos tipos de conteúdos digitais, que não podem existir na vida de uma criança de 9 anos. Mas às vezes você tem essa criança de 9 anos que tem um feed com 300 amigos no TikTok, no Instagram, e tem canal no YouTube, e ela está exposta diariamente, durante anos da sua vida, a conteúdos que provocam comparação social, que provocam hiperestimulação de comportamentos que não fazem bem para a saúde, nem mental, nem mesmo física, dependendo da situação daquela criança. E você tem várias evidências já de alguns relatórios mundiais e brasileiros que mostram esses impactos, né? E aí é que a importância, quando a gente fala da resiliência digital, é da gente desenvolver habilidades que favoreçam a condição dos nossos estudantes poderem filtrar essas experiências. De partida, talvez não terem certas experiências era o ideal, né? Do ponto de vista do design, já para a parte final aqui, eu comentei já mais cedo, né? Tem certas escolhas no design, no desenho de certas plataformas digitais que fazem muita diferença. E essa é uma grande polêmica hoje, porque tem de fato muita psicologia embarcada dentro de aplicações. E escolhas que parecem escolhas só de opção de design, de programação, mas que têm um impacto profundo. Um exemplo simples, o feed infinito. Todo mundo aqui é um pouquinho mais velho, né? Assim, todos nós somos jovens, mas vocês lembram da página da internet? Tinha fim, né? Você rolava, acabou a página. Até a metáfora do livro que a gente trouxe para o ambiente digital, que era a referência que a gente tinha para poder pensar o fluxo das informações. Mas a escolha do design para fazer o feed infinito gera uma experiência completamente diferente. Você pergunta para o estudante qual é o fim do TikTok. Não tem fim no TikTok. Qual é o fim do Shorts do YouTube? Qual é o fim do Reels do Instagram? Não tem fim. Então você viver uma experiência de relação com a informação que não tem fim, provoca uma série de consequências importantes na experiência de estar digital, né? O botão do like parece bonitinho, é legal e é incrível mesmo, mas a partir desse momento você consegue medir e quantificar uma experiência de presença social e de reconhecimento social que sempre fizemos, sempre faremos.
A psicologia social tem um monte de estudos sobre a importância da presença e do reconhecimento social, do pertencimento a grupos. Isso faz bem, é saudável. Mas quando você começa a quantificar essa experiência de cada tipo de comportamento, do que você come, a roupa que você veste, a todos os outros eventos do seu dia a dia, passam a ser quantificados numa escala de comparação social, isso tem impacto profundo na forma como um pré-adolescente vai entender o seu corpo, como ele vai entender a sua presença na escola, como pertencente a um grupo, com uma identidade sexual em formação, com outras tantas identidades sociais, políticas. Isso tudo tem implicações importantes que a gente não pode negar. E aí tem certas escolhas de design que favorecem mesmo alguns problemas, né? A gente sabe, tem pesquisas mostrando. Algumas plataformas lucram muito mais com conteúdos mais polêmicos, mais emotivos, que são mais escandalosos, né? A imprensa já faz isso há séculos, né? A imprensa sensacionalista. Mas quando a gente bota isso numa escala de algoritmos e planetária, a gente está falando de efeitos em uma escala global de comportamento de crianças e adolescentes que passam a ser um pouco mais problemáticos, né? A história do livro, né, do Jonathan Haidt, que é o Geração Ansiosa, tem feito aí um tsunami de reflexões. Muita gente contra, muita gente a favor, mas trouxe um bom debate para pensar essas implicações que essa experiência digital tem tido na vida das nossas crianças. A restrição dos celulares, né? Eu convido vocês a olharem esse material que a gente produziu lá no Instituto Alana. É uma nota um tanto extensa, a gente queria ter sido mais sucinto, mas o tema exigiu, ainda seguramos para não ter mais coisa, mas acho que tem umas poucas, 20 e poucas páginas, com um posicionamento que é a favor, sim, da restrição do uso do celular pessoal dos estudantes na escola, até o Fundamental 2, mas é uma restrição do uso do celular pessoal dos estudantes, totalmente a favor. Mas isso não significa menos educação digital, ao contrário, a gente defende mais educação digital, mais atividades pedagógicas que ajudem a desenvolver habilidades críticas, para o que a gente está chamando uma jornada de emancipação digital. Uma jornada que a gente possa usar sim a tecnologia digital na escola, mas com outros dispositivos que não sejam individuais e que sejam mais coletivos. Podem ser as lousas digitais, vamos usar mais os laboratórios de makers para quem tem, os laboratórios de robótica, vamos usar também tablet eventualmente, notebook é melhor, ou computadores com tela grande, para ter uma experiência mais coletiva no digital. O que a gente defende é uma restrição temporária, pelo menos, como ponto de partida para a gente repactuar essa dieta digital. Repactuar a presença do digital na escola como foco na intencionalidade pedagógica, né? E isso pode ser feito de várias formas, e vocês sabem que inclusive dá para fazer educação digital às vezes, não toda ela, mas muita coisa que a gente está falando aqui, saúde mental, noções de empatia, de respeito, discutir diversidade, discutir tempo de uso, bem-estar, dá para fazer inclusive com as chamadas atividades desplugadas de educação digital. Dá para fazer o tema ser trabalhado em atividades de geografia, de história, de filosofia, dá para trabalhar em línguas estrangeiras, dá para fazer muitas atividades pedagógicas, tendo como objeto de reflexão crítica a experiência digital e a dieta digital, sem necessariamente usar os dispositivos. Porque o próprio relatório da Unesco deixou muito evidente, né, que muitas tecnologias às vezes são colocadas na escola, mas o benefício, a evidência mostra que talvez o único beneficiário principal tem sido as empresas que vendem essas tecnologias, porque não tem melhorado necessariamente a experiência de aprendizagem. E a gente tem que desfazer esse mito. Mais tecnologia não significa melhor a educação. Qual tecnologia, em que contexto, com quais objetivos pedagógicos e durante quanto tempo, em qual etapa, não só da etapa do ensino, mas também da etapa daquele currículo. Então, a gente tem um pouco mais de cuidado na hora de entender essas aplicações, e na nota a gente discute um pouquinho a nossa defesa da restrição como um ponto de partida para essa jornada de emancipação digital, que tem que ter mais discussão sobre cidadania global, inclusive, né? É um problema global. A Austrália está discutindo a mesma coisa que a gente está discutindo aqui no Congresso Brasileiro. Hoje, ia ser votada hoje, foi adiada para terça-feira que vem, o projeto de lei que vai regulamentar a inteligência artificial no Brasil, né? E a gente tem até poucas coisas de educação lá, precisaríamos ter mais. Tem ótimos documentos, inclusive,
para nos ajudar a ter uma dieta digital um pouco mais qualificada, mais diversificada. Restringir o celular pessoal dos estudantes, a gente defende hoje, porque é uma forma de ponto de partida para mudar essa experiência de uso, para ser um uso menos passivo, para um uso mais ativo e criativo. Que a escola pode ser esse lugar para a formação dessas habilidades. A escola pode ser esse lugar para um uso crítico e ativo das tecnologias digitais, para muito além da rede social. Porque esse é uma coisa que me dói o coração, como alguém apaixonado por internet e por tecnologia. A internet não pode ser reduzida a meia dúzia de aplicações, que é basicamente o que ocupa 99% do tempo digital das nossas crianças e adolescentes e dos nossos também, né? A internet é muito maior do que isso, as possibilidades do digital, o repertório de possibilidades e oportunidades é muito maior. Então, para terminar, porque eu já estou dentro do meu limite, eu já falei da BNCC, desse frame excelente que vocês tiveram a oportunidade de elaborar, é só mais um convite para que vocês possam, de fato, olhar esses documentos. Eu queria só terminar fazendo o ponto da resiliência digital, que dá nome ao nosso momento aqui, mas para dizer que essas combinações todas de tudo que eu falei até agora, poderiam ser resumidas nesse quadro, né? As tecnologias digitais, essas que a gente conhece, as que a gente não conhece ainda, que vão vir muitas outras, elas carregam sim muitas oportunidades. Só que a conversão dessas oportunidades em benefícios não está dada. Não existe nativo digital, não existe ninguém que aprende habilidade crítica por osmose ou só vendo feed. Não. Esqueçam esse negócio de que porque nasceu em época de abundância tecnológica, todo mundo já sabe usar. Não. Até porque não tinha GPT, não tinha TikTok, não tinha um monte de coisa quando eles nasceram. Essa conversão, ela precisa ser baseada num processo de educação digital, que é parte da escola, parte da família e parte de responsabilidade do Estado. Mas também, gente, é também responsabilidade das empresas que desenvolvem essas tecnologias. Elas têm dever, inclusive no Brasil, pela lei. O artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever do Estado, da família e de toda a sociedade proteger com prioridade absoluta o direito das crianças e adolescentes. Então, essa conversão das oportunidades em benefícios não está dada. E muitas plataformas dificultam essa conversão. Mas, da mesma forma, os riscos e os perigos que existem na internet e nas redes sociais e em outras aplicações, não obrigatoriamente todos vão se converter em danos na saúde mental, em danos na aprendizagem, em danos no desenvolvimento. Depende dessas conversões. E é aqui que mora a educação digital crítica de qualidade. Qual é a nossa capacidade de criar uma dieta digital na escola que favoreça fatores de proteção para amplificar os benefícios e que a gente saiba atuar nos fatores de risco que podem fazer com que determinados estudantes tenham muito mais danos nas experiências de riscos que presenciam no digital. Porque são milhões de crianças que vão ter acesso aos jogos do tigrinho da vida. Nem todas vão desenvolver um uso compulsivo, mas você está tornando numa escala de 25 milhões de crianças e adolescentes algo que não existia, que é botar um cassino no bolso de cada uma dessas crianças. Né? E aí a escola ocupa muito esse lugar de fazer essa conversão. E é o nosso cardápio de educação digital, né? Ele pode estar espalhado nas várias disciplinas, nos projetos, mas não é só o cardápio de conteúdo, né? Como eu brinquei. A gente tem que aprender, vamos ensiná-los a fazer criação de conteúdo de qualidade, né? Vamos fazer a hortinha do orgânico lá na escola, mas também do ponto de vista digital, né? Vamos fazer o laboratório Maker, vamos brincar com o Arduino, vamos pensar em solucionar os problemas do planeta usando tecnologia digital. E aí, reforçando o convite, né, para que vocês divulguem, participem do Prêmio Criativos na Escola, que é um ótimo exemplo, né? Ainda os estudantes vão levar R$12 mil de prêmio, participar do evento da COP, que é a Conferência do Clima mais importante do planeta, que vai ser no Brasil ano que vem, e ainda um monte de outras coisas que vão ganhar, mas é uma possibilidade de usar a tecnologia e a experiência digital para resolver problemas do planeta. Podem ser climáticos, mas poderiam ser outros problemas. E tem estudantes fazendo coisas incríveis por aí, nas escolas, nas periferias, nas quebradas, nos centros de cultura. Aqui eu sei que vocês têm os CUCAs, né, e os centros de cultura também, que tem muita gente produzindo coisa incrível. É essa educação digital que a gente precisa, que é muito diferente de ficar no rolagem infinita
do TikTok. Tudo bem, na hora do entretenimento, legal, pode até ser legal para um adolescente de 15, 14 anos, mas dentro da escola, na sala de aula, não é essa a educação digital que a gente precisa, né? São outros ingredientes e outras formas de equilibrar essa dieta digital. E para não, vou pular aqui para o resiliência. A ideia da resiliência digital, um pouco brincando também com essa coisa da dieta digital, é um pouco esse repertório, né? Igual a gente se alimenta, às vezes, toma um probiótico, né? Toma uma proteína, ou vai lá né? Toma alguma coisinha para melhorar o intestino. A gente também precisa se equipar mais de habilidades digitais e equipar melhor nossos estudantes desde muito cedo e as crianças nas famílias também, para que elas tenham mais condições de autodefesa, mais condições de digerir alguns conteúdos, mas também mais condições, não só a criança, mas as famílias também, mais resiliência, de ter mais condições de fazer as escolhas, inclusive, sobre o que não comer, né? O que não pode entrar na dieta de uma criança. Quem tem filhos sabe, né? Eu estou com um de 5. A introdução alimentar é muito complexa, mas a gente não leva a sério a introdução digital das nossas crianças. Tem crianças que a gente mesmo introduz com 6 meses, 1 ano. Tem várias variáveis aí que a gente sabe, que tem classe social, porque também é muito cruel culpar as famílias. Por isso que no Instituto Alana a gente faz um apelo, né? E já para terminar, essa resiliência digital, que é esse conjunto de habilidades para você ter condição de ativar mecanismos de proteção, né, para evitar os danos que podem ser causados para você, mas para os seus filhos, para os seus estudantes, é muito cruel que isso dependa apenas das famílias ou apenas das escolas. A gente está falando das principais empresas do planeta Terra, que são muito bilionárias e mais ricas do que muitos países juntos. Tem um compromisso coletivo de tornar a internet e as várias plataformas digitais que são acessadas por crianças, mesmo que não tenham sido criadas para crianças, tem que ter um compromisso coletivo maior, que não é só da escola e não é só das famílias, para desenvolver essa resiliência digital, para que a gente possa ter a conversão necessária das oportunidades do digital em benefícios, que são muitos. E vocês aqui devem ter várias experiências próprias, né? O Paulo trabalha com esse tema, tem muitos relatos interessantes, tem coisas incríveis que estão sendo feitas, de conversão positiva, de oportunidades de conectar a tecnologia na escola para milhões de projetos e processos, né? Mas essa capacidade, nem todas as escolas têm. Por isso é tão importante ter, do ponto de vista individual, essa resiliência com essas habilidades, mas também do ponto de vista institucional, a escola pensar o seu currículo, pensar as disciplinas, os projetos pedagógicos, mas também como país, né? A gente pensar também mecanismos, e aí já para terminar, mecanismos que possam amplificar a resiliência digital das pessoas em escala. E isso exige um compromisso das empresas, de ter melhores condições, de entender os termos de uso. Quem é que entende os termos de uso das plataformas que vocês usam? Quem consegue ler aquelas letras, entender de fato? Quem aqui pode dizer assim, eu entendo quais são os critérios de transparência dos algoritmos do Google, do Bing, ou mesmo agora da OpenAI, que faz os textos incríveis quando eu pergunto alguma coisa. Falta transparência, falta informação acessível para as famílias brasileiras que não sabem ler, os pais de muitos dos nossos estudantes das escolas públicas, que não vão ler aquelas 30 páginas de dicas de controle parental para melhorar a experiência do seu filho no TikTok. Aí você tem que ler 15 páginas. Não vai ler, a gente que tem mestrado, doutorado, às vezes não lê por outros motivos também, mas a questão é injusto culpar apenas as famílias e a escola como essa responsabilidade para fazer isso. Então, tem mudanças técnicas que podem ser feitas nas próprias plataformas. E estão sendo feitas na Austrália, estão sendo feitas na Inglaterra. E é triste ver que o debate está polarizando, né? Porque todo mundo ou é contra qualquer mudança, está censurando a internet, blá, blá, blá. Não, e aí os outros, não, pô, tem que bloquear, tem que tirar as crianças da internet, a internet está acabando com as gerações. Não é assim que a coisa funciona, gente. Se a gente já pensamos assim sobre a imprensa, sobre o livro, no começo do rádio, no começo do cinema, mas agora a complexidade e a escala de complexidade dessas tecnologias exigem problemas mais complexos, que não tem resposta simples. Como eu disse, talvez restringir o celular na escola seja um ponto de partida, mas se a gente achar que é um ponto de chegada, a gente perdeu.
Porque não vai tirar o celular nem só da escola, mas nem da vida das pessoas. A questão é como que a gente introduz essa tecnologia de uma forma que de fato favoreça a prática pedagógica, no caso da escola, né? E favoreça a prática de direitos também, né? Eu vou terminar por aqui, para que a gente possa ter uma continuidade sem atrasar o show e o que vem depois, mas queria agradecer de novo e deixar um convite, né? A gente tem muita coisa lá no Instituto Alana, de material, inclusive, para fazer atividades pedagógicas. Eu queria só terminar, Paulo, fazendo mais um convite para que vocês acessem o prêmio. Foi adiado até março do ano que vem as inscrições. Prêmios Criativos da Escola, uma oportunidade para usar a tecnologia a favor de soluções de problemas planetários, como é a crise climática. E um último material que eu queria divulgar é esse que a gente tem lá, feito com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que mostra as evidências dos benefícios do contato direto com a natureza, né, desplugado, digamos assim, para o desenvolvimento das infâncias e das adolescências. Porque não se trata de tirar a internet da vida das pessoas, trata-se de qualificar a experiência digital para que a gente tenha, de fato, essa conversão das oportunidades em mais benefícios, e eu tenho certeza absoluta de que é possível, e que a gente possa trabalhar mais juntos também para aumentar a capacidade de combater os fatores de risco que podem prejudicar e muito a história de vida desses meninos e meninas, que a gente sabe, muitas vezes os estudantes, infelizmente, contam só com vocês na escola, e não são só os pobres, não. A gente sabe que tem muito menino e menina rico, muito bem financeiramente, mas que estão completamente à deriva na sua existência digital, que é uma existência praticamente de 80% do seu tempo de contato com o mundo é digital. Então, é um compromisso coletivo que a gente tem tentado contribuir pelo Instituto Alana, eu como profissional, e faço o convite, um apelo para que vocês, dentro dos limites de cada um de nós, a gente assuma a educação digital crítica para a promoção da cidadania e dos direitos digitais de todas as nossas crianças e adolescentes, porque não é justo que as mesmas plataformas tenham ferramentas muito mais protetivas na Inglaterra e na Austrália, e as nossas crianças aqui terem que esperar 5, 6 anos para ter o mesmo nível de proteção. É muito injusto. Eu sei que não é ser contra as empresas, eu trabalho muito em parceria com elas, tem gente incrível, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de cobrança, porque o tempo da criança não volta, gente. 2 anos da nossa vida a gente até consegue recuperar. 2 anos de um cérebro de uma criança de 9 anos não volta a ter 9 anos. Ninguém volta a ter 7 anos. Ninguém volta a ter 13 anos de idade. É uma experiência única que está sendo profundamente transformada, não pela escola, não pelos interesses da família, mas sendo transformada às vezes por puros interesses de publicidade, que faz parte, ok, mas com crianças e adolescentes não é justo explorar as vulnerabilidades delas e deles em pessoas em desenvolvimento. Então, a gente precisa, de fato, recuperar as oportunidades digitais, e a educação tem muito que contribuir, e a gente pode fazer isso juntos melhor. Passei muito, né, Paulo? Obrigado. Legal. Muito obrigado. Ficou dentro. Eu tinha te tirado o tempo, aí ficou dentro dos 50 minutos, está excelente. Obrigado, Rodrigo.